Olá pessoal, sou Débora Alegro, terapeuta holística, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as fases das crianças, né? O desenvolvimento das crianças, desde quando nascem até a adolescência, né? Isso na visão psicossomática, tá? Não estou falando em termos de estrutura e doenças, nada disso, tá? É a parte mesmo mental e emocional da criança, né? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, é necessário que eu informe aos pais, né, antes de terem, de engravidarem, se informarem, se instruírem, né, quais são as necessidades que a criança vai ter. Isso em todos os sentidos, tá, gente? Não só essa parte emocional, né? Estrutural também, estarem conscientes que é uma transformação enorme, né? O nascimento de um filho. Então se informem, façam terapias, fiquem assim alicerçados, fiquem confiantes, né? Seguros do que querem para receber uma criança e terem a melhor condução para eles, tá certo? Então, ótimo. Então vamos começar então quando a criança nasce, né? Do 0 aos 2 anos, né? E tudo isso que eu vou falar, gente, dessa visão psicossomática, é tirado do livro da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo, tá? Eu fiz um breve resumo só para vocês entenderem, mas depois se aprofundem, porque é muito interessante e é um livro de suma importância para a gente entender e começar mesmo a aplicar, ok? Então, a fase 0 a 2 anos, né? É a fase da mamada, né? Chama fase oral, né? Que a criança, ela tem os órgãos mais importantes, né? Que é a boca e língua, né? E na hora da mamada, ela se conecta com a mãe, né? Então, é um momento para ela de puro bem-estar. Ela se sente acolhida, protegida, né? Amada, né? Então, por isso que todo mundo fala dessa parte da amamentação e é realmente importante, né? Então, assim, a mãe, a hora que for dar a mamada, né? Amamentar seu filho, sua filha, olhar nos olhos, né, da criança, olho no olho, né, aconchegar, veja se tem um ambiente propício, né, lógico que às vezes está numa festa, às vezes é difícil, né, mas assim, procure um ambiente mais tranquilo para esse momento, tá? Caso não for possível, né, amamentar, né, com o peito, não tem problema, né, vai com a mamadeira, mas vai com o mesmo intuito, né, procure um lugar tranquilo, olha nos olhos do seu bebê e dá o leite, né, ele vai perceber a diferença quando for crescendo, né, uma criança forte em todos os sentidos, né, segura de si, né? Então, assim, priorize-se muito, né, esse momento da mamada, tá? Porque tudo que acontece ao redor, né, deles, nesse momento, fica tudo registrado no subconsciente, tá? Então, assim, cuidado com brigas, cuidado com discussões, tá? Deixa para depois, né? Que a criança, ela capta tudo, fica tudo guardado no subconsciente e isso vai reverberar na fase adulta em algum momento, né? Em forma de algum transtorno, de alguma doença, sei lá, pode ser, né? Então, fiquem, assim, bem atentos a isso, tá? Porque eles são mesmo umas esponjinhas, tá? Ótimo, então ficou claro, né? Fase oral. Próximo, né? A fase de mais ou menos 2 a 3, 4 anos, né? Que é a fase anal, né? O que seria essa fase? Essa fase é a fase que eles começam a fazer seu cocô, seu xixi, né? A gente está ensinando eles aí lá ou na privada, né? Alguma coisa assim, para ele fazer seu cocô. Então, está nesse treinamento, né? Com eles, né? E o que acontece? Muitas vezes o cocô sai fora, né? Do piniquinho, ou um xixi escapa, né? E a gente fica extremamente irritado com eles, né? Então calma, gente, respira. Esse momento para eles é muito importante, né? Vai causar transtornos também na vida adulta, se não for bem direcionado, se não for tratado com leveza, né? Com alegria, tá? Então assim, percebam que tudo para eles é aprendizado. Então fiquem muito espertos, tá, com isso e faça desse momento do cocôzinho deles, o xizinho deles,
um momento de alegria, de descontração, tá? Isso vai dar muito, na vida adulta vai ficar muito próspero, vai ter uma vida muito próspera, vai dar muita autoestima, tá? É muito, muito importante este momento, tá bom? Então, fase anal. Aí a próxima fase, né, que vai mais ou menos dos 3 a 7 anos, né, chama fase fálica edipiana, né? Fálica porque é o pipizinho mesmo, o pênis, né? Então já começa a fase instintiva mesmo da sexualidade da criança. Começa algumas descobertas, algumas curiosidades, às vezes vem algumas perguntas, né? Os pais já começam a ficar preocupados, mas assim, tentem explicar da melhor forma possível, né, a sexualidade. De uma forma simples, de uma forma direta, de uma forma que eles consigam entender. Né? Uma boa orientação, bem dirigida pelos pais, nossa, vai seguir, a criança fica equilibrada e fica um momento, uma vida muito feliz, tá? Sem esses transtornos todos que causam, né? Então não fiquem com medo, não fiquem tímidos, tá? Vai até um certo ponto, mas explique já como funciona a sexualidade, ok? Então vai. Próximo, né? A próxima fase, de 6 a 11 anos, chama-se fase da latência, tá? O que é isso? Então vai deslocar um pouquinho essa parte da sexualidade, essa curiosidade da sexualidade e vai para a parte mais escolar, né? Então já vem as atividades escolares, né? Passa a gastar mais a energia com as brincadeiras, né? Em sala de aula, com os estudos, né? A criança costuma ser um pouquinho egocêntrica, né? Às vezes não gosta muito de ficar dividindo, né? É uma fase mais egocêntrica mesmo. E ela precisa de liberdade. Então, assim, andar um pouco na terra, sujar o corpo, né? Essa parte é muito legal. Deixa a criança ser criança, tá? Então, ela precisa, a cabeça da criança precisa dessa estrutura, ok? Próxima fase, mais ou menos 7 a 12 anos, chama a fase da liderança, tá? Então, começam a ser um pouquinho autoritárias, né? Até mesmo com os pais. Né? E aí que a gente entra aí para dar um pouquinho de disciplina, certo? E assim, eles estão muito voltados ao conhecimento do mundo, os valores da cultura, o trabalho em grupo, né? Então, e ao mesmo tempo começa a perder um pouquinho da fé espiritual. Aí que também entram os pais para orientar, ensinar os valores reais, ensinar o autoconhecimento, né? E aí evitando assim dar essas depressões que tá tão infelizmente normais, né, entre aspas, né, nos jovens de hoje, né? Então, assim, explicar como se vem, como se vai, da melhor forma possível, né, resgatando esse poder pessoal interior que todos têm, né? Uma prática muito interessante é a meditação. Né, quem puder já ensinar os filhos a meditar ou então levar em algum grupo, né, de meditação, é muito, muito, muito benéfico para eles. Tá joia? E a última fase, né, que já vai entrando na adolescência mesmo, né, chama-se fase genital, né, que é mais ou menos 12 anos em diante, né? E aí começa a retomada aí desse processo da sexualidade, começa de novo as curiosidades, né? E porque agora eles já não estão mais nem criança, mas também não são adultos, então eles estão perdendo um pouquinho a identidade, né, da criança, né? E é normal essa parte sexual vir à tona. Eles já começam a sair, não querer ficar muito em casa, começam a não querer ficar muito com os pais. E é natural, né? Então, às vezes pode haver conflitos, né? Por conta disso, mesmo porque eles não sabem às vezes se eles são crianças, querem ser adultos, né? Eles estão no meio termo, né? Então, entender, ter um pouquinho de paciência nessa fase, lógico que temos que ter autoridade sobre eles, né? Nessa fase também é muito importante, tá? Mas sempre com amor, né? Então, eles têm que ser direcionados e os pais também procurem orientação, certo? Não tenham medo, certo? Então, todas as pessoas nascem, né, dessa força interior, nascem com essa sabedoria, né? As crianças, né, já nascem com essa sabedoria, né? Mas só serão desencadeadas se os pais souberem mesmo administrar corretamente
esses conhecimentos em todas essas fases, nem que seja por intuição, né? Mas é importantíssimo esse direcionamento dos pais com as crianças. Por isso que eu falei no início e repito aqui, né? Pais, orientem-se, né? Antes de ter filhos. E mesmo se não deu certo, oriente-se agora, não importa o estágio que está. Né? Para eles terem essa bagagem interna, esse autoconhecimento, ter estrutura, né? Para levar a vida adulta em diante, para não ter todos esses transtornos, esses problemas mentais que estão ocorrendo, e muito, né? Vou acabar com uma frase aqui escrita assim: a maior felicidade e proteção do bebê e da criança é ter os seus pais perfeitamente esclarecidos quanto à sua criação e educação. Tá certo, gente? Gratidão, né? E até o próximo vídeo. Um beijo para vocês.